Inscreva-se no canal. Vamos chegar a 50 milhões de inscritos. Continuando. Comunhão universal. Já dá para entender o que vem por aí, né? De bens. Como que funciona esse regime? Todos os bens se comunicam, tanto os presentes quanto os futuros. Presentes é aqueles que eu já tenho. E suas dívidas, né? Não é só alegria, né, queridão? É tudo. É regra geral ou cabe alguma exceção? Existe alguma coisa no direito que não cabe exceção? Não, não existe. Então a gente tem que entender aqui as exceções, tá? Então não são comunicáveis, ou seja, não se partilha os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e aqueles que você compra no seu lugar. Tá? Você vende esse e compra outro, tá? Os bens gravados de fideicomício do direito do herdeiro fideicomissário. O que é isso? É quando você doa um bem, né, no seu testamento para alguém que ainda vai nascer. E isso tem condição, tá? Então esse nome difícil quer dizer isso. Então, quando o nenê da minha filha nascer, ela vai ter aquela casa. Tem mais coisa para explicar, mas a base é essa. Então, dívidas anteriores ao casamento, salvo se relacionadas ao próprio casamento, né? Eu não vou pagar aqui para a gente casar e vou pagar sozinho? Não. Tá? E as doações que os cônjuges fizeram entre si com cláusulas de incomunicabilidade. Olha, eu estou te dando 100 mil e isso aqui é incomunicável, tá bom? Para que isso, Mário? Para gestão do patrimônio. Existe tipo de estratégia que você usa para isso. E o dinheiro do seu trabalho, isso não se comunica. Agora, os frutos, né, seja aluguel, renda, qualquer tipo de situação, é trabalhado no mesmo sentido da comunhão parcial de bens, tá? Então se comunica durante a união estável normalmente, tá bom? Essas são as exceções. Vamos para a separação obrigatória de bens. Nós falamos da convencional no vídeo passado, agora é obrigatória. Se é obrigatória é porque a lei manda, não tem segredo. Então, para quem que é isso? Maiores de 70 anos e os que dependem de autorização judicial, ou seja, todo mundo que tenha ausência de lucidez ou menores de 18 anos não emancipados. Esse é o pessoal que precisa casar na separação obrigatória de bens. O STF tem uma súmula, número 377, que trata essa união como a parcial quando os bens são adquiridos na constância do casamento. Então ele é obrigatório, mas se adquirido, trata-se como a parcial de bens, tá? É importante entender o seguinte: o que eu ouço? Doutor, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô não se casou e o senhor disse que a união estável é igual a parcial. Corre-se o risco? Como? E aí? O que você acha? Não tem risco. Por quê? A lei entende que, ainda que os companheiros maiores de 70 ou menores de 18 não formalizem a união estável em cartório, lá por meio de escritura, o regime de bens aplicável será o da separação obrigatória de bens. Isso é o STF e o STJ, tá? Não tem discussão a respeito desses temas, beleza? O último agora e o menos conhecido, falar a verdade. Você já ouviu alguém falar que é casado sob o regime da participação final nos aquestos? Você nunca nem ouviu isso, né? A verdade é essa, dificilmente alguém já ouviu isso. Pois bem, cada um dos cônjuges nesse regime tem o seu patrimônio exclusivo e só se comunicam os bens adquiridos pelo casal, beleza? Percebam que nesse ponto é idêntico à parcial de bens, entende? Então, o que nós temos aí de peculiar nesse regime? Dívidas. As dívidas contraídas por um cônjuge não se comunicam com o outro. Artigo 1677 do Código Civil. É uma gestão exclusiva do patrimônio no campo da dívida. Então, olha só. Caso um cônjuge pague a dívida de outro, né, ele pagou a dívida de outro, ele terá direito a essa restituição atualizada na hipótese da separação. Então, aqui há um acerto de contas entre os cônjuges, uma contabilidade. Perfeito? Que eu paguei a sua dívida, você está me devendo. Então, outra questão também que é diferente é a administração dos bens imóveis, né?
quando se fala de outorga, tá? Então, por exemplo, aqui nesse regime nós temos a dispensa da outorga, que pode ser considerado um ok, uma autorização, um aceite na hipótese de alienar ou gravar, né, garantia, hipoteca, aval, fiança, enfim. Nesse regime, desde que previsto no pacto antinupcial, os cônjuges não precisarão dessa outorga para gerir os seus bens. Entenderam? Então é o seguinte, esse regime é pouquíssimo utilizado, é muito raro você ver alguém casado sob esse regime, mas ele tem a grande vantagem de proteger o patrimônio do casal, né? Responsabilizando somente aquele cônjuge que contraiu dívida com os seus bens pessoais, entendeu? Você não corre risco. Por fim, esse regime ainda pode ser utilizado para os que adotam a união estável, desde que façam uma escritura pública em cartório. Então é o seguinte, como que funciona? Você vai no cartório e fala, olha, eu quero fazer a minha união estável, e se porventura houver, né, a dissolução, eu quero que o regime que tutele essa dissolução seja a participação final nos aquestos. Vocês precisam entender que casamento é sociedade. Sim, o nome do casamento na literatura, olha só, olha o tamanho disso aqui, ó. Olha o tamanho, tá? Planejamento patrimonial. Fala de casamento aqui. Por quê? Porque o casamento está totalmente vinculado à gestão do patrimônio. E os problemas que o seu cônjuge, né, o consorte, conquistar, você vai pagar por isso. Salvo na participação final nos aquestos, que é o que a gente viu agora. Entendeu? Se você tem uma união estável, você também pode adotar esse regime dentro da própria união estável. Tá bom? Vai chegar um tempo, escutem o que eu estou falando, vai chegar um tempo, em virtude do aumento vertiginoso dos divórcios, que o casamento, se eu estou falando no civil, tá bom? Vai acabar. O pessoal vai trabalhar com contrato de namoro e união estável, onde você pode pactuar a gestão do seu patrimônio da forma que melhor lhe aprouver. Escutem o que eu estou falando. O número de divórcios no Brasil sobe substancialmente a cada ano. E os problemas que chegam na justiça decorrentes de divórcio são gigantescos, né? As varas de direito civil são especializadas, chamam-se vara da família, de tanto divórcio, guarda, pensão, problemas dessa ordem que chegam ao judiciário e por isso demandam uma atenção exclusiva e por isso existe uma vara que trata disso exclusivamente. Entenderam? A gente termina aqui o nosso intensivão sobre regime de bens para que você tenha noção e concepção para uma melhor tomada de decisão. Beleza pura? Vamos em frente.